Muito bem, Salete, o que nós vamos fazer aqui hoje? Bom, hoje, dia 26 de dezembro de 2018, esse ano que está terminando, eu e o Joel resolvemos pegar depoimentos dos nossos familiares sobre histórias da família. E hoje vai ser o primeiro dia e nós vamos pegar o depoimento da tia Alice. Vai ser muito interessante, nós fizemos um roteiro. Hoje, como eu disse, é o primeiro dia, a gente está aqui na casa do Toninho. São 9 horas da noite. Estamos testando o equipamento que o Joel fez questão de comprar. Uma iluminação sensacional. Vocês podem perceber, meu rosto deve estar assim super ultra iluminado. Uma câmera GoPro maravilhosa. Microfone de lapela, eu gostaria que ele ficasse bem escondidinho. E vai ser um depoimento que vai aparecer só, a gente vai fazer as perguntas por trás das câmeras, vai respondendo conforme as nossas perguntas. Vai ter até make-off. A minha infância foi infância de rua, que a gente, né? Rueira, de empinar pipa, de brincar. Lavar louça pra mãe? De lavar louça pra mãe, não. Quando era hora de lavar louça, eu ficava com dor de cabeça. Aí a minha mãe falava, vai dormir, vai dormir. Meu pai mais bravo, meu pai era mais bravo. A minha irmã, a idade é muita diferença de idade, 9 anos. Então, quando era criança, ela já estava namorando e tal, né? Era muito grande. Aquele Fusquinha foi quando eu comecei a trabalhar. Juntei um dinheiro e meu pai me ajudou, né? Aí comprei um Fusquinha, mas parava todo... Você já sabia dirigir ou não? Não, o Toninho me ensinou. Ai, que lindo. Só que eu pus fogo no carro dele, né? Porque de tanto morre, liga, liga. Pegou fogo. Ele falou, Li, sai do carro, sai correndo, que eu não sei o que vai dar. Depois aí eu tomei aulas e tal, algumas aulas. E na primeira eu não tirei, não consegui fazer a baliza. E depois eu consegui tirar kart e tal. Mas era um carrinho que deu trabalho, parava muito, tinha que empurrar, né? Eu ia trabalhar com ele. Meu primeiro emprego foi na Companhia Rama. Meu cunhado que me arrumou. Foi meu primeiro emprego, na Florêncio de Abreu. Era de ferragens, E eu ajudava o meu cunhado na contabilidade. Que eu me formei, contador. O Atílio. Aí de lá você foi pra onde? eu fui trabalhar numa concessionária da Volks. Aonde? No Cambuci. Você morava onde nessa época? Sempre morou, né? Eu nasci na Pedro de Godoy, casei, continuei morando lá por 6 meses. Junto com a sua mãe? Não, minha mãe mudou para o Boqueirão, que ela tinha uma casa no Boqueirão. Tá. Mudou para o Boqueirão e eu para Praia Grande e eu fiquei morando lá na casa da minha mãe, na Pedro de Godoy. Aí meu pai vendeu a casa, que a Papais comprou todas as casas do quarteirão. Aí a Papais deixou a gente morar numa casa deles em frente. Até nós fizemos uma mudança assim, quase a pé, porque morava desse lado e a casa que a gente ia morar era em frente, quase em frente. De imediato? Não tinha onde ir e tal. E fui morar com a minha irmã, porque eu morava na casa da minha mãe e nos fundos tinha a minha irmã que morava, tinha uma casa lá. Eu casei, continuei na casa da minha mãe, aí meu pai vendeu a casa, aí quando ele vendeu, fui morar 6 meses lá na casa do Papais, da fechadura Papais. Tá. Aí depois de 6 meses, nesse intervalo, meu pai comprou esse terreno e começou a construir, a levantar essa casa da minha irmã e a dele aí no fundo, né?
E aí tivemos que sair da casa do papai e fomos morar na casa da Neide, na Coelho Barradas. Na Coelho Barradas. Tá, E a tua mãe eu morava na casa do meio, e no fundo morava a tua mãe. Você morava na casa que era da... Que era da Neide, que era da Neide. E você morou quanto tempo lá? Eu morei, eu acho que 1 ano mais ou menos. E estava construindo aqui, seu pai estava... 1 ano, 2, eu não lembro, acho que uns 2 anos. E o meu pai construindo aqui. Aí engravidei da Andréia lá. Engravidou lá? Lá. E o Toninho, nessa época, ele viajava muito. Passava a semana fora, fazendo entrega e tal. E era assim, era o quarto, a cozinha, não sei se você lembra. E a sala. E o banheiro fora. E foi a época que fazia muito frio. Então, eu grávida, toda hora, eu tô viajando, eu toda hora tinha que sair para ir para o banheiro e tal, de madrugada. E aqui estava quase pronto. Ele viajando, aí eu chamei o Tonho e falei, vamos mudar. Peguei as minhas coisas e tal e vim para cá. Aí ele, quando voltou de viagem, foi para lá, eu já não estava lá, eu estava aqui. Tive André, aí terminamos a casa e tal, né? Quando eu conheci o Toninho, em 61, já estava com a fábrica de enfeites, que foi na Coelho Barradas. Depois foi para Juvenal Parada. Aí eu lembro, aí comecei a namorar com ele e tal. Frequentava a casa dele. Não, então, meu pai veio e já veio direto para cá que ele tinha um amigo aqui que arranjou emprego para ele, numa firma. Mas aí ele tinha dificuldade de falar, não falava, né? E a dona Leonor nasceu na mesma... Eles vieram casados? Também. Não, se conheceram aqui. E aí se conheceram aqui, porque eles vinham e se estabeleciam na Moca. E geralmente os lituanos ficavam na Moca e depois vieram para Vila Zelina. Né? E se conheceram em bailinhos, assim. Ele tinha um amigo que já estava aqui, trabalhou, no primeiro emprego não deu certo, aí ele foi para a Telefônica, onde que ele trabalhou a vida toda, se aposentou lá. Olha que interessante. Aí ele conheceu sua mãe. Aí conheceu minha mãe e tal, minha mãe trabalhava em restaurante. E aí acho que a primeira casa deles foi lá na Pedro de Godói, casados, né? Foi onde ele comprou o terreno e começou a construir. Construiu um quarto, cozinha e foi aumentando, né? Que interessante. Não, falar não, mas eu entendia muita coisa. Que eles falavam muito, né, o lituano. E eu entendia muita coisa, mas às vezes eles queriam falar alguma coisa para mim não entender, então falavam rápido e aí eu não entendia. Então, esse namoro foi assim, porque meu pai era muito rígido, né? 10 horas em casa, e não queria que namorasse no portão, se tinha que namorar era dentro de casa. Até lembro a primeira vez que o Toninho entrou em casa, ele levou umas flores para minha mãe, né? Foi legal. Para conquistar. E namoramos 10 anos. Só dentro de casa. Sim, 10 horas embora. E eu lembro uma vez, eu já estava noiva, eu cheguei, acho que era umas 10h15, levei uma bronca do meu pai na frente dele, né? Eu falava, pai, eu vou na missa das 10, mas eu ia me encontrar com... Ia na missa,
Mas depois da missa ia me encontrar com ele. Não era um pecado assim, né? Não era, porque eu assistia a missa. Teve o noivado, vieram minhas amigas, até foi na casa da Pedro de Godoy. E até as coisas que eu comprei para o noivado é do defunto, salgadinho, bolo, Foi gostoso, foi bom. Ficamos noivos quando eu tinha 24 anos. E com 27 eu casei. A primeira vez Que ele foi te apresentou, olha, essa é minha namorada. quando foi uma data triste. A tia Neide, eu ia muito lá. Mas o vovô Pedro, por exemplo, Você ia na casa da tia Neide? Da tia Neide, que ela morava só. onde? Na rua São Nicásio. Ah, tá. E o vô Pedro eu conheci no enterro Da vovó Rosa. da vovó Rosa. Ah, Foi. então você não conhecia a vovó Rosa antes? Não. Como A minha irmã morava na Coelho Barradas. A minha prima, a Olguinha, morava na Coelho Barradas. E para mim, para a casa da minha prima, eu passava em frente à casa do Dóia. E uma vez eu vi a vovó Rosa na janela. A única vez que eu vi, e depois vi no enterro. O vovô? Que foi, O vovô é uma delícia. O vovô era... Olha, eu adorava passar as tardes na casa dele. Porque você ria, ele só falava, contava piada. Eu jogava muito carta com ele. A Neide e o vovô Pedro e o... Não, Toninho não gostava. O Mário, aquele amigo dele antigo, ele adorava sair com o vovô. Eles iam em baile junto, tudo. E eu gostava demais. Inclusive a gente ia jogar na casa da Ângela, eles jogavam pôquer, e o vovô Pedro ia também com a Ziza, né? Ficava até às 5 da manhã jogando lá. Com o vovô Pedro. Era uma delícia. Muito bom. A companhia dele era excelente. Não falava em doença, não falava em dor, não falava em nada. Era só brincadeira, né? Piada e jogo. Era muito bom, muito bom. E foi uma companhia fora de série. No dia do seu casamento, você lembra de alguma coisa dele? Dele eu lembro. Eu lembro porque a hora que o Toninho estava assinando, e ele pegou e falou: eu gostaria que o Toninho estivesse assinando uma duplicata de não sei quanto. Ele sempre vinha com as piadas dele. Mas foi muito, muito gostoso a passagem com ele. Pena que meus filhos não conheceram. O Alê nasceu em setembro e o vovô faleceu em dezembro. Então ele chegou. E a Andréia tinha 4 anos, né? Então chegou a conhecer o Alê, chegou. Inclusive ele dizia: todas as crianças nascem feias, depois que ficam bonitas. Aí eu falei: o Alê é feio, né? O seu Pedro. Ele falou: não, uma criança muito bonita. Ele nasceu bonito. Ele tinha razão. E quando nasceu a Andréia? Ele não era de pegar muito criança, né? Não é que nem o meu pai também. Mas eu ia toda hora para lá com a Andréia. E o Toninho viajando, então saía, eu ia para lá e tal. Viajava com ele, a Ziza ia sempre junto. A tia Neide estava sempre junto. A namorada dele que você conheceu foi a Ziza, foi a primeira? Foi, a única que eu conheci foi ela. Eu soube que ele tinha uma outra, uma tal de Alice também, né? Mas essa eu não conheci. E a Ziza, você tinha uma relação boa com ela? Tinha, com a Ziza tinha, ela era ótima. Com a Ziza não tinha problema, ela se dava bem com todo mundo. Ela viajava junto, muito boa companhia.
A gente saía, ia para baile junto, baile de carnaval junto. Ele passava, porque geralmente naquela época a gente usava muito vestido, né? Então era só você passar perto dele que ele, ó, passava a mão dele ia lá para cima. Eu estava entre a cozinha e o quarto, aí eu fui para o quarto, não sei se eu fui pegar a André, não sei. Ele me empurrou e deitou em cima de mim. Eu falei, não, seu Pedro, sai. Ele era terrível, você tinha que ficar de olho, porque ele estava aprontando sempre. E entregava muito toy. E eu, bobinha, nunca acreditei, né? O Toninho chegou às 5 da manhã, Alice, ontem. Falei, imagina, seu Pedro. Ele saiu da minha casa às 10, 11 horas. Foi para casa direto. Depois que eu fiquei sabendo que ele voltava às 5 mesmo, que ele saía, o Manuel também saía da casa da Ângela, outro amigo dele também saía, e eles iam lá para o centro da cidade fazer só Deus sabe o quê, não? O meu pai faleceu depois. O vovô Pedro faleceu em 79 e o meu pai em 91. Quantos anos? Meu pai faleceu com 89 anos. E o vovô faleceu o ano que o Alê nasceu, 79. 79, E a sua mãe faleceu bem depois? A minha mãe faleceu em 99. 8 anos depois que meu pai faleceu. Ela tinha quantos anos, tia? Ela estava com 94. Dona Leonor. A dona Leonor. 94. E faleceu porque caiu, tropeçou na meia dela, caiu, quebrou o fêmur e faleceu na anestesia. O coraçãozinho não aguentou, né? Que nem um passarinho, né? Rápido, sem sofrer. Meu pai foi câncer. Já foi um pouco mais complicado. Mais sofrido. Nossa, ele ajudou muito. Ele foi, uma vez o Toninho levou ele numa fábrica de um amigo lá, que eles não tinham a máquina de fazer festão. Ou tinha e era pouco, ou era pequena, não lembro. Aí ele deu uma olhada na máquina e chegou em casa e fez uma máquina de fazer o festão para só Natal. Ele ajudou bastante, Meu pai tinha ciúmes da minha ligação com o vovô Pedro. Tinha, porque, sabe, ele era de abraçar, de beijar. O meu pai já não, meu pai já era mais secão, né? E o seu Pedro não, você tinha que ficar esperta, né? Senão era perigoso. Mas se davam bem, nossa, davam muito bem. Não tinha problema nenhum com eles. Quebrou uma maquininha, alguma coisa. Ele era assim, ele ia, se tinha que comprar uma peça, ele pegava na hora, resolvia o caso na hora. Pituca, né, o jeitinho dele. Pituca. E ela estava com um cano furado não sei aonde. Ela falou, ai, que bom que o senhor veio, né? E se espera um pouco que eu já volto. E ele vinha a pé, né? A pé, não tomava ônibus, nada. Ia a pé, e voltava como se fosse... E aí ele veio, pegou as ferramentas dele, foi, consertou e pronto, numa boa. O meu pai era assim, ele não era muito de ter paciência, né? De pegar no colo, de agradar e tal. Também não era, não. Mas a minha mãe. A minha mãe, se eu dava uma bronca no Alê ou na Andréia, sua madrasta não pode bater? Não, se bem que eu nunca batia, né? O Toninho disse que eu tirava a poeirinha da fralda. Mas qualquer briga que eu tinha, que eu brigava com eles iam chorar lá com a minha mãe. E aí a minha mãe vinha brigar comigo. Quando a Neide vinha, ela ia lavar as xicrinhas dela, inclusive está tudo aí.
A tua mãe tinha um jogo também. Depois você vê, tem um joguinho lindo aí, cor-de-rosa com filetinho dourado. A tua mãe tinha um preto com filete dourado também. É. E a Neide vinha tomar um café aí, ela já lavava a xicrinha, já gostava de servir. E nem a Nésia também, né? A Nésia sabia que eu adorava umas... Tá aí as xícaras que eu gostava. Adorava umas xicrinhas dela de porcelana, que é... Sabe essa casquinha de ovo? Que você não acha mais, não acha mais. Aí ela me servia o café nessa xícara. Aí uma vez ela veio, ela falou, nem vou subir. Eu vim pegar um pacotinho. Aí o Toninho que desceu. E ele tinha mania, se você pegar algum pacote, de bater em cima, né? Ai, ela ficou vermelha, branca. Aí ele foi bater assim, ela tirou a mão. Imagina, né, uma porcelana. Não quebrou, graças a Deus. E tá aí. Estão aí até hoje. Estão aí, e você sabe que eu não posso usar, né? O Ale não deixa. Não deixa. Não, porque ele fala que eu vou quebrar. E Então eu não uso, tá aí. Tá aí guardadinho. Tá aí guardado. Aí vai passar uma para André e outra para Alê. Sim, mas ele falou que quer tudo que tem aí, que a Andréa só pode levar as xicrinhas da minha mãe, que é cor-de-rosa, com filetinho, mas que vai ficar na casa dele também, né? Que ele guarda lá. Não confia. É, não, ele não confia. O André concordou. É do tio Orlando. Se você lembra dele, como que era assim, sua relação com ele. Eu lembro porque marcou? teve uma época que eu trabalhava lá no escritório do primeiro prédio que você tinha que descer, que a Neide e o Orlando moravam lá na fábrica, né, que ficava o escritório assim no fundo, no terreno. E eu lembro dele porque ele tinha umas galinhas lá. E pato. Pato, galinha, né? Então, para você chegar no escritório, você tinha que passar pelos patos e pelas galinhas também. E ele lá no quintal, eu lembro muito bem. Quando era solteira, eu abria muita loja, aí no Sacomã, numa vidraçaria. Ficava geralmente com a Neide, ficava eu e a Neide. Uma vez nós abrimos em São Bernardo, que ficou eu e um amigo dele, o Milton. Abrimos, aí foi o Seu Pedro, uma porção de gente, que foi uma loja maior, numa travessa da Praça da Sé. Foi uma loja boa, só que deu prejuízo aquela loja. Foi a única que deu prejuízo. Abrimos, o aluguel caro e tal. Abrimos aonde? Acho que na Moca também uma. Abria muito lá no Sacomã, na vidraçaria. Várias lojas, vários anos. Eu trabalhei acho que uns 8 anos na fábrica. Aí eu parei porque eu perdi uma empregada muito boa. Era fantástica, fazia comida, cuidava das 2 crianças. Aí ela casou. Aí ela casou e aí eu tive uma empregada, aí o Alê reclamava que ela beliscava ele. Ele era terrível, né? E aí eu falei, Toninho, agora chega, agora eu vou cuidar dos meus filhos. E o Toninho já tinha condição de pagar uma funcionária, uma secretária, né? Aí eu parei. Mas eu trazia serviço em casa. Você pintava? Eu pintava Papai Noel. Só não pintava bola filetada, que era só a Neide que pintava. Mas pintava várias coisas, da berinjela, Papai Noel. Fazia os enfeites. Uma vez veio a tia Mirna e eu estava com as caixas de bola, tudo no chão, um monte de coisa. Por onde que eu passo? Eu falei, vai pulando. Vai pulando. Aqui nessa casa. Nessa casa. E como eu não ia mais para a fábrica, ficava em casa, então eu trazia as coisas para fazer. Eu gostava de ajudar. Eu lembro que foi um ano super marcante. Foi um ano que, fim de janeiro, começo de fevereiro, eu tive a peritonite.
que eu operei, fui para o hospital, fiquei 10 dias e tal, fevereiro. Aí veio a Páscoa, eu e a Kátia, a gente fazendo, antes da Páscoa, plano Collor. Eu estava vendo televisão, e aí eu vi a chamada, eu falei, meu Deus do céu, será que o Toninho tá escutando? Aí ele chegou, ele falou, vamos ter que fechar as duas fábricas, que era a Sonatal e a Pisca-Pisca, né? Aí deu um desespero, né? Imagina. Aí logo veio a Páscoa, aí eu e a Kátia, nós fizemos ovos para vender. E na época o Toninho comprava material de limpeza, óleo, azeite e tal na Macro. Eu comecei a vender para minha irmã, para a Kátia. Olha, só porque tinha estoque. Nós tínhamos uma garagem também no Juventus. E eu ia muito numa quitanda, que eu pegava as crianças no São Miguel, passava em frente à quitanda, a Dona Maria, e ela era assim meio trambiqueira, né? Vendia colchão, me vendeu colchão, e vendia esses jogos, uma porção de coisa ela fazia. E eu falei para ela, Dona Maria, ela tinha muita freguesia, eu tenho uma garagem lá no Juventus, vê se Toninho adora aquela garagem, mas nós temos que vender.